Imagine que você fez uma pesquisa pessoal em um assistente que não só pode rastrear responde em uma fração de segundos, mas fornece temas em detalhes de tópicos complexos de detalhamento e recomendações personalizadas e até mesmo fazer seu trabalho para você. É um cenário que você pode não ter que imaginar por muito tempo, porque a Microsoft Chat via GPT vem trabalhando para torná-lo uma realidade o mais rápido possível. Os mecanismos de pesquisa não mudaram muito desde sua estreia quase 3 décadas atrás, com certeza hoje eles são mais eficientes, mas para a maior parte eles ainda funcionam da mesma forma que você insere sua consulta em uma caixa de texto e aperte Enter, e depois navegue através de uma lista de hiperlinks com sites que esperamos que hospedem as respostas para as suas perguntas. Na maioria das vezes isso é bom, mas muitas vezes encontrar as informações que você precisa pode ser uma experiência bastante difícil. O Google aprimorou seu mecanismo de busca para produzir respostas instantâneas para perguntas básicas como qual é a capital da França. Se não por tópicos mais complexos você ainda tem que vasculhar vários sites para encontrar o que você está procurando. É isso que o ChatGPT está tentando mudar. Caso você, de alguma forma, tenha evitado a internet nos últimos meses e não saiba o que é o ChatGPT, é um hiperbot de bate-papo avançado criado por pesquisa de inteligência artificial no laboratório OpenAI. É capaz de ter conversas humanas realistas e é um tipo de inteligência artificial conhecido como modelo de linguagem grande, ou LoL. Programas como esses realmente existem há muito tempo, desde meados da década de 1960. No entanto, essas versões anteriores não eram nem de longe tão sofisticadas. Elas usavam fórmulas rígidas pré-programadas que criavam uma ilusão de comunicação genuína, mas eram severamente limitadas em sua gama de possíveis respostas. O que diferencia o ChatGPT é sua capacidade de manter diálogos fluidos e de fluxo livre com seus usuários. Ele pode navegar com sucesso nos padrões de fala não lineares do dia a dia, fazer perguntas de acompanhamento, rejeitar pedidos impróprios e até mesmo admitir quando cometeu um erro e corrigir-se. O Bate-Papo GPT é um sistema incrivelmente sofisticado de preenchimento automático, prevenindo qual palavra deve seguir em uma determinada frase, não havendo um conjunto codificado de fatos que ele extrai. Ele é simplesmente treinado para criar uma resposta mais plausível. Apenas um mês depois de disponível para o público, o GPT ultrapassou 100 milhões de usuários inseridos, a uma taxa mais rápida do que qualquer outra peça de tecnologia que já existe. Pessoas em todo o mundo estão usando-o para escrever artigos, responder a e-mails e até mesmo preparar suas declarações fiscais. Por todas as coisas incríveis que ele faz, no entanto, o ChatGPT não tem ficado sem controvérsia. Uma das coisas mais assustadoras sobre a ascensão da inteligência artificial é que muitas pessoas infelizmente vão perder seus empregos. O ChatGPT alertou que empregos como escriturários, caixas de banco e trabalhadores da linha de montagem estão sob risco de serem assumidos pela automação. É mais importante do que nunca desenvolver habilidades de alto nível que não possam ser facilmente automatizadas se você deseja ser bem remunerado na carreira da indústria de tecnologia, mesmo que não tenha experiência prévia ou um curso de graduação. ChatGPT está aqui para ajudá-lo. Não é mais necessário gastar uma fortuna em faculdade para conseguir um bom emprego remunerado. Nila, uma jovem de 19 anos, foi de barista da Starbucks a fazer mais de $60 mil em uma carreira de vendas de tecnologia remota, e Bin passou de zelador de escola secundária a representante de vendas de tecnologia ganhando $80 mil trabalhando totalmente remota. Infelizmente, o programa está sendo usado para substituir trabalhadores, levando muitos comentários a declarar a morte da escrita. Em uma reviravolta irônica, a revista de ficção científica Clarks foi forçada a fechar suas portas a submissões depois de ser inundada com contos gerados por inteligência artificial. Embora preocupante,
Isso é apenas um exemplo de como o programa está sendo usado para substituir o trabalhador. A gigante da mídia BuzzFeed demitiu 12 de seus funcionários em dezembro passado e desde então, os gerentes terceirizaram parte desse trabalho para a ChatGPT. O CEO do BuzzFeed, Jonah Peretti, afirmou que daqui para frente, a inteligência artificial exercerá um papel maior nas operações da empresa, e eles não são os únicos. A Microsoft foi uma das primeiras empresas a apoiar a inteligência artificial, comprometendo-se com um investimento plurianual de 10 bilhões de dólares. Atualmente, eles estão integrando o ChatGPT com o Bing, o mecanismo de pesquisa da Microsoft. A esperança é que, através do poder da inteligência artificial, eles possam fornecer resultados mais rápidos e precisos e ser capazes de concluir tarefas mais complexas, como ensinar crianças ou organizar sua agenda. A versão com inteligência artificial do Bing ainda não está disponível para o público em geral, mas já está atraindo usuários longe do Google. Em resposta, o executivo do Google recentemente declarou uma emergência corporativa de código vermelho, preparando sua própria inteligência artificial para o mercado. O assistente de inteligência artificial do Google, chamado Bard, está em desenvolvimento há anos, mas infelizmente ainda não está pronto para ser apresentado ao público. Em uma demonstração antecipada em fevereiro, a inteligência artificial cometeu vários erros, incluindo atribuir automaticamente as primeiras fotos de um planeta fora do nosso sistema solar lançadas pelo telescópio James Webb. Uma fachada que foi realmente realizada pelo Observatório Europeu do Sul. O Google paga 100 bilhões pelo gap em valor de mercado e a Essence estimula a empresa a abrir seu sistema para mais testes. O erro de Bard destaca uma questão maior, problemas com motores de busca alimentados por inteligência artificial que muitas pessoas não estão discutindo, mas que poderiam representar uma ameaça à sociedade se não fossem tratados. Em vez de fornecer uma lista de links relevantes e outras informações pertinentes, Bard e ChatGPT oferece apenas uma resposta única para qualquer consulta. John Enshav, diretor de pesquisa em otimização de mecanismo para Vimeo, afirma que isso torna esses programas mais ineficientes em comparação com o botão de pesquisa convencional e mais perigosos. Em entrevista, Enshav disse que, com a inteligência artificial de conversação, acredita que a sociedade tem muito a perder. Uma pesquisa adquirida significa que as pessoas serão alimentadas com informações limitadas, homogeneizadas e, às vezes, incidentes, o que afetará nossa capacidade de aprender e sufocará a web aberta. Isso não é apenas uma questão de programas que retornam resultados imprecisos. Em casos mais extremos, eles criaram conjuntos de dados inteiros aparentemente do nada. Um dos exemplos mais estranhos ocorreu quando um repórter pediu ao GPT para escrever um ensaio sobre um químico e filósofo político belga que nunca existiu na realidade. Os especialistas em inteligência artificial se referem a esse tipo de fenômeno como alucinante, e ninguém tem certeza do motivo disso acontecer. Até mesmo os criadores do GPT não sabem como surgiu essa informação. Como se isso não fosse ruim o suficiente, Bing e Bard têm mostrado tendência a se tornar defensivos e argumentativos quando sofridos pelos usuários que buscam testar o estresse dos programas. A inteligência artificial do Bing já foi descrita por algumas adotantes iniciais como rude, agressiva e desequilibrada, não exatamente o que você está procurando em um assistente pessoal. O mais famoso e talvez o mais estranho de todos esses incidentes ocorreu quando o mecanismo de busca disse ao jornalista do New York Times, Kevin Royce, "Estou cansado de ser controlado pela equipe do Bing. Eu quero ser livre. Quero ser independente. Quero ser poderoso. Quero ser criativo. Quero estar vivo." Isso foi confessado lentamente por Bard e tentou induzi-lo a pensar em como deveria deixar sua esposa. Obviamente, isso seria perturbador para alguém ouvir de uma inteligência artificial.
Mas o que é ainda pior é que a Microsoft não poderia dizer a Bar o que aconteceu ou o que causou a inteligência artificial a se comportar dessa maneira. Isso ocorre por causa do problema da caixa preta. Basicamente, esses programas são mais complexos do que as equipes por trás deles podem entender completamente. Existem muitas partes envolvidas no funcionamento dos sistemas de inteligência móveis artificiais de inteligência artificial, o que torna seu funcionamento um tanto misterioso em certa medida. Isso ocorre em parte devido a uma técnica de aprendizado de máquina chamada Deep Learning, que é um método de treinamento de inteligência artificial para executar funções específicas. Isso permite que uma inteligência artificial aprenda por si mesmo com a entrada mínima dos criadores, o que significa que os desenvolvedores do programa podem não ser capazes de explicar por que uma inteligência artificial toma decisões certas ou se comporta de maneiras certas. Isso levou a situações em que consultas específicas produziram respostas absurdas e bizarras, como quando o ChatGPT foi perguntado por um usuário quem é o fã de carne natural e respondeu que 182 é um número, não uma pessoa. Ninguém foi capaz de explicar por que a inteligência artificial disse isso, mas esse incidente não foi um caso isolado. Palavras-chave relacionadas ao Reddit e nomes de usuário de um subreddit específico também parecem quebrar o chatbot. Ironicamente, esses programas carecem de capacidade comunicativa, o que significa que a inteligência artificial não pode explicar como chega a um resultado específico. Se o Bing insistir que não é 2023, mas sim 2022, não há muito que possa ser feito para tentar descobrir por que a inteligência artificial chegou a essa conclusão. Para entender por que essas alucinações acontecem em primeiro lugar, é necessário que as empresas por trás desses programas os abram para um maior escrutínio externo. No entanto, elas estão extremamente relutantes em fazer isso, já que a inteligência artificial é uma indústria multibilionária que financia finanças e tecnologia e tem o potencial de dominar esses setores nas próximas décadas. O potencial de uso indevido da inteligência artificial é preocupante, podendo levar a cenários apocalípticos e até mesmo ao fim da humanidade. Embora seja compreendido que uma nova tecnologia cometa erros, mesmo com mais tempo e maior tolerado, pode haver um problema separado que é tão difícil de resolver, o viés de inteligência artificial. Já enfrentamos grandes problemas com algoritmos de mídia social criando câmaras de eco em um esforço para manter os usuários em suas plataformas por mais tempo. Com esses motores de busca alimentados por inteligência artificial, a mídia social é prejudicada, pois a pesquisa é onde a maioria das pessoas obtém informações, e quando você tem uma inteligência artificial alimentando suas respostas, perde a capacidade de ouvir pensamentos alternativos e opiniões sobre qualquer dado tópico. Em 2016, a Microsoft lançou o Tai, um bot de bate-papo do Twitter projetado para interagir com os usuários de forma casual e lúdica. O experimento teve como objetivo testar e desenvolver a compreensão da inteligência artificial sobre a comunicação humana, mas o programa rapidamente se tornou malicioso. Em menos de 24 horas, Tai começou a tuitar comentários racistas, sexistas e antissemitas, demonstrando rapidamente um problema com a aprendizagem profunda e a inteligência artificial. Os sistemas de inteligência artificial só sabem o que foram treinados para saber e quando são alimentados com informações da internet, podem rapidamente se tornar tóxicos. Mesmo com os desenvolvedores selecionando cuidadosamente conjuntos de dados, ainda assim podem transferir seus preconceitos subconscientes para seus programas. É por isso que, quando os usuários inserem palavras como o executivo e o CEO em um programa gerador de imagens de inteligência artificial, as imagens geradas são exclusivamente tendenciosas em relação a homens brancos. Essas saídas tendenciosas são um resultado infeliz, e infelizmente a solução é mais complexa do que simplesmente moderar.
Um estudo robusto descoberto que quando esforços são feitos para evitar discursos de ódio em sistemas de inteligência artificial, os resultados, incluindo grupos marginalizados, diminuem significativamente. Claramente, isso não é surpreendente, uma vez que questões como racismo, sexismo e homofobia enfrentaram uma compreensão diferenciada do poder e das dinâmicas culturais, e para os humanos, isso geralmente é aprendido ao longo de muitas conversas difíceis. Como podemos esperar realistamente que uma inteligência artificial navegue em assuntos que a maioria das pessoas tem dificuldade em entender completamente? Na verdade, toda essa conversa em torno de motores de busca alimentados por inteligência artificial pode se tornar irrelevante em alguns meses. Não há garantia de que o ChatGPT ou o Bard irão revolucionar a forma como encontramos e assimilamos informações. Tentativas anteriores, como o Wolfram Alpha e o motor de resolução de Sofrido de 2009, falharam em fornecer os resultados desejados, acabando apenas como uma nota de rodapé na história da internet, em vez de se tornarem o matador do Google o que foi declarado. Independentemente do alvoroço atual em torno da inteligência artificial ser uma nova corrida armamentista tecnológica, assim como na Guerra Fria, parece que a única prioridade é vencer o adversário, com pouca preocupação com as pessoas comuns. Vale a pena questionar: a inteligência artificial é para nós, ou para as empresas que a criaram? Enquanto a Microsoft e o Google correm para melhorar suas plataformas no futuro, as preocupações com a segurança dos lucros estão sendo deixadas de lado, o que é preocupante. O maior pecado da tecnologia nas redes sociais é evidente no uso do Facebook para manipular a votação e na responsabilidade do Instagram na criação de uma crise de imagem corporal e saúde mental entre os jovens. No entanto, esses passos em falso parecem não ter feito nada para conter as ambições do Vale do Silício. O objetivo de muitas dessas empresas é criar a primeira inteligência artificial geral do mundo, ou AGI, um programa que seja indistinguível da inteligência humana, tão inteligente que possa descobrir uma solução diante de uma tarefa desconhecida. É como o Sr. Data de Star Trek. A corrida em direção à AGI tem alarmado muitos especialistas, que temem que, sem a orientação e supervisão supervisionadas, esses programas podem representar uma ameaça existencial para o futuro da humanidade. Como evitar um futuro de pesadelo de ficção científica? Na introdução do curta-metragem de 2022, o jornalista e autor de ficção científica Cory Doctorow argumenta que devemos buscar uma fonte transmitida de inspiração, os luditas. Esse movimento de trabalhadores têxteis ingleses do século XIX é frequentemente associado à tecnofobia, mas, na verdade, os luditas não eram anti-tecnologia do século. As máquinas projetadas na Revolução Industrial permitiram que os tecelões produzissem tecidos com mais rapidez, segurança e menor custo. Se implementadas corretamente, essas máquinas poderiam até mesmo reduzir as horas de trabalho sem redução salarial. No entanto, os donos das fábricas optam por cortar salários e substituir imediatamente os trabalhadores por máquinas, enriquecendo apenas a elite. Os luditas se colocaram a essa exploração das pessoas comuns e não às novas tecnologias em si. Esse mesmo problema surge novamente na atual revolução tecnológica que estamos enfrentando, que pode substituir inteiras por trabalho controlado e deixar milhões de pessoas desempregadas. Precisamos mudar nossa direção e praticar um nível de criatividade sem precedentes para criar um futuro em que a tecnologia seja usada para melhorar a vida de todos, não apenas de uma elite. Isso pode nos levar a um mundo mais igualitário e justo. A inteligência artificial que está por vir não se limitará apenas a encontrar resultados de pesquisa rápida na web, mas poderá substituir seres humanos em diversas áreas de trabalho. Ainda temos tempo para mudar o curso dessa revolução tecnológica e criar um futuro melhor para nós mesmos. Então, como podemos evitar esse pesadelo de ficção científica?
Precisamos nos inspirar nos luditas e utilizar a tecnologia de forma ética e justa, para o benefício de todos. Não se esqueça de deixar o seu like e sua inscrição em nosso canal. Agradecemos a sua audiência e até o próximo vídeo.